No último episódio de Grandes Civilizações, por volta do ano 550 a.C., um homem persa corajoso e inteligente chamado Ciro II plantou-se diante dos portões da Babilônia, que era a cidade mais importante da época. Ciro tornou-se um grande rei, poderoso e respeitado. Pela primeira vez na história, surgiu a ideia de formar um império universal. Grandes Civilizações. O Império Persa, segunda parte. Ciro o Grande pode ter começado o Império Persa, mas foi Dario quem liderou o Império em seu período de maior esplendor. Dario foi apelidado de o Rei dos Reis e pensava que seu império merecia ser governado a partir de uma cidade brilhante, nova e maravilhosa. Naquele tempo, as antigas cidades da Mesopotâmia já existiam há mais de 1000 anos. Eram muito antigas mesmo. Dario achou que nenhuma delas era digna do grande e moderno império que os persas conseguiram criar. Em um platô gigantesco, por volta do ano 520 a.C., Dario ordenou a construção de uma novíssima e magnífica cidade, como ninguém nunca tivesse visto antes. Ela foi chamada de a Cidade dos Persas, ou Persépolis. Essa bela cidade real tinha algo de especial. A maior parte do ano mantinha-se desabitada. Isso mesmo! Persépolis era habitada somente durante cerimônias especiais, como as cerimônias de Ano Novo que eram realizadas no equinócio da primavera. Durante esse festival, embaixadores de todo o império apresentavam suas ofertas ao rei em uma sala de recepção ampla, medindo mais de 12.000 metros quadrados, tão grande quanto 23 campos de futebol. O salão era sustentado por 72 colunas enormes com 20 metros de altura. As Guerras Médicas. Ninguém foi capaz de derrotar o invencível exército persa. Ninguém, exceto algumas pequenas cidades da costa do mar Mediterrâneo. Durante o reinado do imperador Dario, o exército persa estava se movendo para o oeste e começou a conquistar as cidades da Grécia Antiga. Mas os gregos não queriam pertencer ao Império Persa e não estavam dispostos a pagar tributos ao rei persa. Por volta do ano 500 a.C., algumas cidades gregas se rebelaram e, com a ajuda de Atenas, expulsaram os persas de suas terras. O imperador Dario, que achava que era o dono do mundo, não gostou muito disso e partiu para o ataque. Não só para retomar as cidades, mas para conquistar toda a Grécia. No ano de 490 a.C., Dario enviou mais ou menos 100.000 soldados e uma frota de navios de guerra sob o comando de seu enteado. As frotas persas ancoraram-se na cidade de Maratona. O número de soldados persas ultrapassava todo o povo de Atenas, e o exército grego era pequeno em comparação ao dos persas. Atenas parecia condenada. Mas os invasores não contavam com a bravura e com a determinação dos atenienses. Suas vidas estavam em jogo nessa batalha. E como acreditavam que não haveria vida sem liberdade, os gregos lutaram com tanta intensidade que surpreenderam totalmente os persas. Os persas foram derrotados. E quando voltaram para sua terra natal, Dario ficou tão furioso que fez Xerxes, seu filho, jurar vingança. Quando Dario morreu, Xerxes começou uma nova guerra contra a Grécia. Em 480 a.C., Xerxes reuniu um exército de guerreiros de todas as partes de seu vasto império. Um exército gigantesco de milhares e milhares e milhares de soldados. Nossa! Épico! Os persas tinham ficado tão envergonhados e irritados com a derrota que eles estavam querendo varrer a antiga Grécia da face da terra. 300 bravos guerreiros da cidade grega de Esparta, liderados pelo rei Leônidas, conseguiram conter todo o exército persa. Mas no final foram derrotados e os persas finalmente invadiram Atenas, prontos para destruí-la. Mas não havia ninguém lá.
Um general inteligente nomeado Temístocles havia enviado todos os atenienses para a ilha de Salamina, que ficava em frente ao porto de Atenas. Lá, Xerxes ordenou a sua enorme frota que atacasse os navios gregos, mas estes foram mais rápidos e mais ágeis e começaram a afundar os navios persas um após o outro. Foi assim que os atenienses derrotaram um exército persa gigante pela segunda vez. A partir de então, os persas não queriam mais lutar contra os gregos e os deixaram em paz. Essa vitória foi o momento de virada para os gregos. Ela reforçou as ideias de independência e liberdade, e assim começou o maior período de esplendor cultural grego. O fim dos Aquemênidas. Quando os gregos derrotaram os persas, foi o começo do fim do Império Persa. O imperador Xerxes voltou a Persépolis e acabou sendo assassinado. Os imperadores que vieram depois dele perderam o interesse em controlar o império e estavam mais interessados em fazer o máximo de dinheiro possível. Eles continuaram a ordenar a construção de palácios maiores e mais maravilhosos. Eles gastavam sacos de ouro em locais luxuosos, onde iam comer, beber e comprar roupas caras e muitos escravos. Todo esse excesso de luxo acabou tornando-os fracos. Foi então que um homem de 20 anos, chamado Alexandre, tornou-se o rei da Macedônia. Ele herdou de seu pai um reino que incluía a maior parte da Grécia e um desejo de derrotar os persas, que os tinham atacado muitos anos antes. No ano 334 a.C., Alexandre partiu para o Oriente com um exército de 30.000 soldados de infantaria e 5.000 de cavalaria. Como ele avançou através das terras persas, começou a aprender muitas coisas sobre a cultura local. E ele os admirava, apesar de serem inimigos declarados. O confronto final entre gregos e persas foi na Batalha de Issos. Alexandre os derrotou e queimou o palácio real em Persépolis, até que fosse reduzido a cinzas. Então, prosseguiu em direção à Índia. Quando voltou, ficou conhecido como Alexandre o Grande e governou o império da lendária cidade da Babilônia. Lá, casou-se com uma linda princesa chamada Roxana. Alexandre pretendia criar um mundo onde os costumes e os povos poderiam se misturar em harmonia. Uma ideia que tinha começado com os persas. A herança da cultura persa. Uma vez que Alexandre o Grande tinha conquistado o mundo antigo, novos planos ambiciosos ocupavam sua mente. Seu sonho era fundir o refinamento da cultura persa com o pensamento ocidental dos gregos. Mas, infelizmente, Alexandre morreu muito jovem, aos 32 anos, e o império foi dividido entre seus generais. Muitas novas dinastias foram formadas: os Ptolomeus no Egito, os Atálidas na Ásia Menor e os Seleucidas. O sonho de um império universal iniciado com os persas agora estava perdido e nunca mais atingiria as mesmas proporções. Mas o sonho de Alexandre começou lentamente a se tornar realidade. Ao longo do tempo, a arte e o espírito dos gregos foram introduzidos na Pérsia e chegaram até a Índia. O Ocidente foi enriquecido com a cultura refinada dos persas. Desse enriquecimento cultural vieram obras-primas da arquitetura, como a construção do primeiro canal e muitos outros requintes, como o sistema postal. Os persas foram os primeiros a domesticar animais, como o frango, e cultivar deliciosas frutas, como pêssego e laranja. Eles também começaram o uso decorativo de flores, como rosas, jasmim, íris e narcisos. Até hoje, o conhecimento persa de tecelagem produz os tapetes mais finos do mundo. Devido a todas essas coisas e a forma eficaz com que eles conseguiram um império enorme, a antiga civilização persa continua a ser uma importante influência para a sociedade moderna até hoje. Vamos usar nossa bússola do tempo para descobrir mais sobre a história da Biblioteca de Alexandria. Ptolomeu foi um dos generais que lutaram ao lado de Alexandre o Grande. Quando Alexandre morreu, Ptolomeu assumiu o comando do Egito e estabeleceu seu governo na cidade estratégica de Alexandria.
Lá, ele ordenou a construção de uma biblioteca, que, segundo alguns, estava destinada a ser a casa de tudo o que havia sido escrito por todos os homens em todo o mundo. Dá para imaginar? Ptolomeu, assim como Alexandre, estava muito interessado na preservação e na difusão do conhecimento da Grécia, da Pérsia e da Índia. A Biblioteca de Alexandria cresceu até ter em sua coleção quase 500 mil rolos de papiro de todo o mundo. Ela também incluía um museu, um jardim zoológico e até mesmo seu próprio laboratório. Lentamente, Alexandria se tornou o centro da ciência e da aprendizagem no mundo antigo.